Outro dia, conversando com amigos e amigas, eu contei que participei de um projeto bastante complexo e desafiador que abordava liderança, comunicação antirracista e a melhoria das relações e do cuidado humano dentro do mundo do trabalho. E aí veio a pergunta, aproveitando, me conta aqui, como é que eu devo chamar a pessoa? Eu devo falar que é preto, é negro ou é pardo? Talvez seja uma pergunta que você já tenha ouvido, seja uma dúvida que você tem, e claramente não sou eu a melhor pessoa para responder. Mas nesse projeto, nesse desafio que eu tive, eu conheci uma pessoa fantástica, que é a Catiuxa Vatuzzi, pesquisadora, comunicóloga especializada na comunicação antirracista e em representatividade e marcas, e vai vir aqui nos contar um pouquinho sobre isso. Assista o vídeo até o final, porque apesar do meu bom humor e do sorriso, essa é uma conversa sensível, é uma conversa que demanda cuidado para escutar com carinho, com intenção genuína de aprender algo e colocar em prática. Não porque é moda, não porque o mundo está mais chato e é uma grande bobagem quando alguém fala isso. Porque nós temos o compromisso genuíno de respeitar e cuidar das outras pessoas. Então, estou muito feliz em trazer minha querida amiga Kátia aqui para me responder essa dúvida. Ô, Kátia, como é que a pessoa deve chamar aquela pessoa ali? É preto, é negro ou é pardo? Oi, Ale, querido. Respondendo a sua pergunta, eu acho que toda vez que a gente aponta a identidade do outro, a gente tem uma tendência muito grande em cometer graves equívocos. Além de cometer graves equívocos que passam pela linha do preconceito, pela linha da discriminação, a gente acentua os abismos entre nós. E racializar a conversa é um desses lugares. É não racializar a conversa, porque à medida que você aponta a qual grupo étnico-racial uma outra pessoa pertence, imediatamente você sinaliza a qual grupo étnico-racial você pertence, né? Então, quando a gente aponta, quando uma pessoa branca aponta para uma pessoa negra, dizendo que ela faz parte daquele grupo étnico-racial, você negro, preto ou pardo, como você falou, você imediatamente sinaliza a sua brancura. E isso só serve nas relações humanas, nas relações profissionais, nas relações amorosas, afetivas, de amizade, nas relações que estão iniciando uma construção, só serve para acentuar os abismos sociais. Então, se a gente quer construir pontes, se a gente quer construir um ambiente harmonioso de segurança psicológica, especialmente no mundo do trabalho, a gente deve eliminar da conversa, apontar a qual grupo étnico-racial a outra pessoa pertence. Agora, se a gente for fazer essa discussão do ponto de vista técnico, a nossa referência é o IBGE. E para o IBGE, a população negra é o agrupamento entre pessoas pretas e pardas. Então, quando uma pessoa se autodeclara negra, ela pode tanto fazer parte do grupo de pessoas pretas, que são as pessoas negras de pele mais escura, e quanto fazer parte do grupo de pessoas pardas, que são as pessoas negras de pele mais clara. O censo no Brasil, ele considera a autodeclaração, que é o que a pessoa, como a pessoa se vê. Então a escolha também desses nomes, dessas denominações, negro, preto ou pardo, passa por isso. Se a gente for considerar que mais ou menos ali no final da década de 70, a referência do uso da palavra negro veio ali do movimento negro unificado. Então, o movimento negro unificado, numa construção intelectual brilhante, reforçou a autoestima da população negra brasileira a partir do uso do termo negro. Por isso o movimento negro e não o movimento preto, né? E aí, quem é dessa geração, quem é um pouco mais à frente dessa geração, seguiu muito usando esse termo negro. Esse termo negro acabou ficando muito forte, porque o movimento negro unificado, ele é a organização política representativa da população negra que surge no período de redemocratização do Brasil. Então, nesse momento ali, esse grupo, organizado politicamente, organizado intelectualmente, conseguia de alguma forma acessar a mídia, dando entrevista e tudo mais, e foi reforçando o uso do termo negro como uma marcação de autoestima, de recuperação e de resgate para a população negra. As novas gerações que já foram ali impactadas pelo meio digital e que estão vivendo o universo das plataformas digitais, já começam a fazer outras marcações também por interferência estadunidense. Então, a tradução do black imediata é para o preto. Então, é muito comum que as gerações mais novas usem mais o termo preto. Mas essa escolha entre o negro e o preto, no Brasil, não há ofensa em chamar alguém de negro ou preto. A depender de quem diz, a depender da entonação, né? Porque a gente vê muitos casos de racismo, inclusive nas redes sociais, em que alguém de longe grita para o outro, seu negro, seu preto. Então, o que envolve aí
aí não são essas duas palavras e o que elas representam, e sim a entonação, e em que lugar e quem diz a palavra e como diz. E aí sim se configura um caso de injúria racial ou algo do tipo. E aí, você precisa apontar alguém na rua, a gente aponta por um objeto, aponta pela referência da roupa, pela referência da cor, né? E abandona essa racialidade, essa racialização da conversa. Quando alguém diz que é de ascendência, uma pessoa branca no Brasil diz que é de ascendência alemã ou europeia, ninguém discute. As pessoas simplesmente acreditam, ouvem a história daquela família e tudo mais, e está entendida aquela trajetória. Agora, quando uma pessoa negra se diz negra, muitas vezes eu tenho ouvido por aí, em alguns lugares, alguém dizer, mas você não é tão negra assim, mas você poderia se chamar de morena. Gente, tudo isso parte do lugar do preconceito, tudo isso parte da racialização das pessoas e do racismo. Porque o que você quer dizer quando você diz isso, quando você questiona essa identidade étnico-racial, é que talvez haja algum lugar melhor, e não há melhor lugar do que a gente se reconhecer como a gente é. Então chama pelo nome e respeita como a pessoa se vê. Isso é o mais bacana de tudo, é quando a gente respeita e considera a humanidade da outra pessoa com quem a gente está se conectando, seja pela primeira vez ou seja por uma vida, por uma amizade que está sendo construída ali. Valeu, Kati, muito obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelas tuas explicações, e claro, quando eu fiz a abertura com a pergunta, fui um pouco mais despojado na forma de falar, mas eu tinha combinado isso com a Kati, mas como você viu, esse assunto ele é muito sério, demanda consciência e ação para que a gente enxergue a outra pessoa e possa cuidar dela. Lembra que eu falo com frequência uma frase que cuidar é permitir que o outro e a outra exista, como legítimo outro e legítima outra. Às vezes a gente tem que ajustar alguma coisa na gente. Beijo grande, bom dia, bom trabalho.